A Bíblia Sagrada, ela nos diz que nós fazemos planos e a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Isso é uma grande verdade, meus irmãos. Quantas vezes nós planejamos muitas coisas e elas não acontecem porque não era o que Deus tinha preparado para nós. E assim, tão interessante isso que na sexta-feira agora, passada, estávamos ali no culto na igreja e no momento que eu estava dirigindo o culto, eu falei sobre algo que tem se cumprido na minha vida. Eu disse assim para a igreja: meus irmãos, Deus, ele vai abrir gretas e através dessas pequenas gretas, Ele vai abrir uma grande porta para te abençoar. Isso é tão real e é tão assim tremendo na vida do crente, que muitas vezes nós não paramos para perceber ou para entender que foi Deus trabalhando para que aquela vitória chegasse até nós. Que realmente era o Senhor, foi o Senhor, né? Que trabalhou de uma forma, que criou uma situação para abençoar a tua vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Porque muitas vezes, meus amigos e irmãos que nos acompanham pelo canal, nós planejamos muitas coisas. Nós planejamos viagem, nós planejamos mudanças, nós planejamos tantas coisas e isso não acontece. E às vezes vem a frustração no nosso coração. E lidar com a frustração não é fácil, né? Porque muitas vezes o diabo, o próprio inimigo, ele lança dardos na sua mente, até mesmo para tentar produzir uma depressão. Quantas pessoas, quantos crentes, quantas pessoas hoje, no mundo de hoje, né, têm sofrido depressão e não encontram respostas, pedem ajuda à psicologia. E quando vai ver, é simplesmente porque muitos dos seus planos, projetos, ideais de vida não se cumpriram. Mas ele não entende que Deus tinha e tem algo melhor na sua vida. Eu estou muito feliz com o Senhor, apesar de quantas batalhas eu enfrentei já no início desse ano, meus irmãos. Foi assim, até uma surpresa para mim, porque ninguém planeja provação, ninguém planeja dificuldade, né? Nós planejamos bênçãos e vitórias para nós. A gente quer viver aquilo que é o melhor para nós. Mas, no decorrer dos dias, eu entrei no meu quarto e orei, chorei bastante. E dizia: Senhor, o que está acontecendo? Era a pergunta que eu fazia para Deus. Deus, o que está acontecendo? E talvez você já fez essa pergunta algumas vezes para Deus. Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo isso na minha vida? E quase sempre, meus irmãos, nós não temos resposta para essas perguntas. Nós não temos resposta porque nem sempre Deus vai nos responder o que realmente está acontecendo. Mas eu vejo nesses momentos de provação um trabalhar de Deus em nós. Eu vejo nesses momentos de provação um agir de Deus por nós, mesmo que no silêncio. Talvez você perceba silêncio de Deus, talvez você perceba assim, você se sente esquecido, sozinho, num deserto, mas ali eu quero te dizer que você precisa ter a certeza de que o Senhor está trabalhando em teu favor. E Deus me surpreendeu com algo por esses dias, foi uma bênção muito grande, eu quero compartilhar com vocês. Seja bem-vindo, você que não me conhece. É um prazer ter você comigo aqui no canal. Eu sou o pastor Carlindo e com alegria eu te recebo em mais um dos nossos vídeos. O Senhor me surpreendeu nessa semana, quando Deus trabalhou assim em uma causa, irmãos, para entrar com uma vitória e uma provisão muito grande, da qual eu preciso, né? Quem não precisa de uma provisão de Deus hoje? Quem não precisa de um socorro de Deus hoje, né? Quem não precisa de uma provisão, seja ela qual for? Todos nós precisamos. E eu estava clamando ao Senhor por algo, né? Eu estava pedindo ao Senhor algo, eu preciso, é algo que eu precisava e preciso, né? E Deus, Ele trabalhou de uma forma com que Ele criou uma situação e através dessa situação Ele veio abençoando duas pessoas e em seguida me abençoando juntamente. E eu fiquei muito feliz com o Senhor, estou feliz com Deus, porque mesmo que nós não mereçamos
Nós não somos merecedores de tamanhas bênçãos, nós não somos merecedores de tantas vitórias assim, mas esse Deus é um Deus que nos ama e Ele luta por nós. E aí no culto de sexta-feira, o Senhor me traz assim uma visão profunda durante o culto agora, anteontem, né? E me surpreendeu muito essa visão, porque eu vou contar ela para vocês aqui. Apesar de ser algo assim que eu já presenciei algumas outras vezes, nessa visão, durante o decorrer do culto, o Espírito de Deus, ele me mostra detalhes que tão profundos são, e chega ao ponto de nós não entendermos qual o real sentido ou significado daquilo. Mas é profundo o agir de Deus, e assim, ao mesmo tempo em que eu via a igreja, em que eu via os irmãos ali, eu fechava os meus olhos e aquela visão estava diante dos meus olhos de uma forma muito clara, profunda, e eu quero compartilhar com vocês porque eu vejo que esse manancial de Deus, ele está jorrando nas igrejas ainda nos dias de hoje. Muitas vezes o crente ele vai para o culto e ele volta para casa, e ele, quando chega em casa, ele diz: aquele culto foi muito fraco, né? Aquele culto foi um culto muito fraco, não foi como outros cultos. Mas eu quero dizer para você que está nos acompanhando nessa transmissão, que o Espírito de Deus, ele se move em todos os cultos onde há liberdade para ele agir. Quando que um culto é diferente de outro? Quando há liberdade para o Espírito de Deus agir. Quando há liberdade para o Espírito de Deus se mover no meio da igreja. E nós estávamos ali no culto, meus irmãos, e eu me lembro que o pastor estava orando, um outro pastor estava orando naquele momento, uma oração bem intensa mesmo, bem fervorosa, né? Essa oração dos pentecostais, você entende, né? Aquela oração de fervor. E eu estava orando ali também com os meus olhos fechados, e assim, pela misericórdia de Deus, comecei a falar em mistérios. Comecei a falar em mistérios com Deus, e de repente o Senhor me mostra, em uma visão bem profunda mesmo, o Senhor me mostra assim, como se fosse dois, não era um castiçal, mas era algo parecido, como se fosse um castiçal, algo similar a isso, com duas lâmpadas acesas. Eu já percebi que algo Deus queria mostrar. E aí, meus irmãos e amigos do canal, a visão ela se intensifica mais, porque exatamente no púlpito da igreja, bem no púlpito da igreja, a nossa igreja ela tem uns 3 ou 4 degraus onde você sobe para o altar, e bem ali no púlpito surge uma torneira de ouro no púlpito. Isso eu via com uma visão muito clara, como eu via a igreja. E daquela torneira de ouro, ela começa a jorrar uma fonte de água. E essa fonte de água, ela começa a descer ali como se fosse para o meio da igreja. Olha que mistério profundo. Na medida em que aquelas águas começam a jorrar do púlpito para o meio da igreja, o Senhor me mostra bacias de prata que estavam ali como se fosse para cada membro, cada pessoa da igreja pegar uma bacia de prata. Eu vejo aquelas bacias, meus irmãos, eram bacias redondas, e elas não eram rasas, elas eram um pouco profundas. E eu me lembro que o Senhor me mostra nessa visão que eu pego uma dessas bacias e vou em direção àquela torneira de água, aquela fonte de água, né? E quando eu chego, meus amigos, foi muito maravilhoso essa visão, foi muito profunda essa visão. Quando eu chego diante daquela torneira de água, a água que jorra dentro daquela bacia, olha o mistério, aí está o mistério. Quando aquela água jorra para dentro daquela bacia, eu segurava a bacia assim na minha frente, a água caía lá dentro, mas ao mesmo tempo em que ela enchia a bacia, ela desaparecia lá dentro. Tente entender isso. À medida em que a água enchia aquela bacia que eu segurava assim, na minha frente, ela sumia lá dentro. Eu sabia que tinha água lá dentro, mas ao mesmo tempo ela estava como se não estivesse nada, mas ela estava sendo cheia de água. E eu me lembro que por um instante,
eu sinto como que tocando, como se eu colocasse as mãos nas águas, né? É como se fosse algo assim, como se eu tocasse nas águas e ao mesmo tempo que as águas caíam nas minhas mãos, ela é como se ela caísse e sumisse ao mesmo tempo nas mãos. Mistério é mistério de Deus. E essa visão, ela prosseguiu durante o momento daquela oração intensa. E eu me lembro que eu falava em mistério, a igreja também ligada, fervorosa ali. E o Senhor mostrando que as suas fontes de água viva continuam jorrando sobre a sua igreja. Sempre quando o Espírito de Deus tem me trazido essas visões, eu sempre tenho uma certa curiosidade. O porquê eu não tenho visto todas as pessoas tocando, mergulhando nas águas, sempre que eu vejo as fontes de água na igreja, né? Eu sempre tenho essa dúvida e essa curiosidade, porque eu não vejo todas as pessoas tocando nas fontes. Porque eu não vejo todas as pessoas mergulhando suas mãos nas fontes de água. Porque eu não vejo todas as pessoas como tinham mais bacias, né? Porque eu não vejo todos enchendo as suas bacias de água. Foi uma curiosidade que eu tive. Mas acima dessa curiosidade, eu quero dizer para você que está aqui no vídeo, que eu me alegrei, eu fiquei feliz de ter visto essa visão, porque já durante alguns dias, Deus estava se mantendo em silêncio comigo. E eu sei que todos nós somos falhos, e muitas vezes eu dobrei os joelhos e eu perguntei, Senhor, por que o Senhor está em silêncio comigo? O que está acontecendo que o Senhor está em silêncio comigo? Para aquele crente raiz, aquele crente das antigas, como nós falamos, meus irmãos, o silêncio de Deus, ele significa muito para nós. E é um dos momentos mais difíceis na vida do crente raiz, quando ele não ouve a voz de Deus, quando ele não sente a presença do Espírito de Deus, quando ele sente o silêncio de Deus. É algo tão assim difícil para o crente raiz, que nós sentimos assim uma dor até mesmo dentro do coração, é como se fosse uma dor na alma, porque o que faria com que Deus ficasse em silêncio conosco? Qual seria a nossa culpa, né, diante do silêncio? Eu não quero dizer que se você não tem ouvido a voz de Deus, é porque você está no pecado. Eu não quero dizer que se você não tem ouvido ou sentido a presença de Deus, é porque você está em falha, nada disso. Mas, para aquelas pessoas que têm essa sensibilidade e conseguem sentir e ouvir a voz de Deus, realmente o silêncio de Deus, ele é muito difícil para nós. Esse foi o primeiro sinal aqui, onde eu estou morando, onde eu vivo, né, no ano de 2025, de coisas profundas que o Senhor pode fazer pela sua igreja. Muitas igrejas estão passando momentos difíceis, muitas igrejas estão enfrentando momentos difíceis, muitos líderes estão sendo duramente bombardeados pelo mundo espiritual e pelos espíritos malignos, né, que estão agindo sobre a terra. E o conselho que eu sempre tenho trazido aqui para os irmãos do canal é para nós intensificarmos na oração. Os dias, meus irmãos, eles não estão nada fáceis. Os dias, eles estão difíceis, nós estamos passando por grandes e terríveis turbulências. E assim, não há super-herói entre o povo cristão. Não há super-herói. Eu vejo às vezes na internet, né, pessoas se vestindo de super-homem, pessoas se vestindo de outros super-heróis que eu nem conheço, tentando demonstrar de que essas figuras existem, mas isso é uma mentira, não existe super-herói nem na vida real e não existe super-herói também entre o povo de Deus. Nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos sensíveis e nós precisamos da misericórdia de Deus. Porém, nós estamos num momento, a igreja ela se aproxima a cada dia da vinda e da chegada de Jesus Cristo para buscar o seu povo que está na terra. E nós não podemos ficar para trás nesse momento.
Nós não podemos perder todo o nosso investimento de anos no Evangelho. Nós não podemos perder todo o nosso investimento de muito tempo buscando, se esforçando, se consagrando na presença de Deus por causa das vaidades, por causa dos prazeres do mundo, por causa das fraquezas da carne. Nós não podemos agora ficar para trás. E eu vejo assim que cada dia esse peso angustiante, eu vou usar esse termo, esse peso angustiante sobre a vida de muitos crentes se torna cada vez pior, porque o peso angustiante do medo de ficar para trás, né? O peso angustiante da igreja ir embora e ele perder a sua última esperança de voltar, de subir para o céu. Esse peso angustiante, ele produz em nós, ele precisa produzir em nós um despertamento de que nós precisamos buscar mais o Senhor. Eu tenho certeza que as nossas falhas são muitas. Eu tenho certeza, meu irmão querido, que as nossas fraquezas, eu não digo a sua fraqueza, as nossas, porque eu também tenho fraquezas como ser humano. Eu acredito que as nossas fraquezas são muitas. Mas a palavra de Deus nos fala que o Espírito de Deus, ele intercede por nós, mesmo com gemidos que os nossos ouvidos não conseguem ouvir. Há uma batalha travada contra a igreja. Por várias vezes, em vários momentos, em várias circunstâncias, eu tenho sentido assim de forma muito real, muito viva, a presença, infelizmente, do inimigo, tramando, agindo, planejando, se organizando contra o povo de Deus, se organizando contra a igreja. Quando você pode observar que as redes sociais, elas estão cheias de ensinamentos, de truques, de ideias acerca do modernismo. As pessoas querem andar bonito, as pessoas querem viver o melhor que podem viver nessa terra. As pessoas, eles buscam hoje todos os prazeres possíveis deste mundo. Mas ninguém tem se preocupado com o estado real em que se encontra a sua alma. Quando, às vezes, eu pesquiso assim rapidamente, passo pela internet ali rapidamente, eu observo que vídeos sem conteúdo nenhum, eles explodem de visualizações. Vídeos que não têm conteúdo, vídeos que não trazem ensinamentos, vídeos que, pelo contrário, às vezes trazem aquilo que destrói a integridade, eles explodem em visualizações. Mas outros vídeos que produz ensinamento, que traz algo que te leva, que te aproxima de Deus, são vídeos poucos pesquisados. Mas a Bíblia diz que no final dos tempos o homem ele se tornaria um amante de si mesmo, um ganancioso, arrogante, presunçoso, prepotente, audacioso, e são características que nós temos visto por aí. São características que estão à nossa volta. Mas eu sempre tenho anunciado que nós cristãos, que nós, povo de Deus, precisamos nos preparar para esse encontro com Jesus Cristo, porque eu não quero ficar para trás. E tenho certeza que você também não quer ficar para trás. Se a tua igreja ela tem mudado, se a tua igreja passou a permitir que você pode andar de qualquer maneira, que você pode vestir de qualquer maneira, não dê ouvidos ou atenção ao que a tua igreja está permitindo. Mas você precisa buscar na palavra de Deus os padrões e parâmetros de alguém que quer morar no céu. Pastor, por que Deus tem me mostrado tantas visões profundas? Eu posso te dizer de forma clara, eu não sei. Eu só sei que é a sua misericórdia. Mas assim como Deus tem trago visões tão profundas, meus irmãos,
Assim como o Senhor tem também, muitas vezes, cobrado da minha pessoa, que o busque mais, que se entregue mais a Ele, que se aproxime mais dEle, eu também sofro duros ataques e bombardeios por parte do inimigo. Porque eu sempre tenho falado sobre isso, né? Há uma batalha contra a igreja de Deus que está na terra. Há uma batalha muito pesada, né? Há uma batalha muito travada, mas o Senhor continua lutando por nós, porque Ele quer nos salvar e nos levar para o céu. Eu quero deixar esse vídeo para a sua reflexão. Todas as visões profundas que o Senhor continua trazendo, eu quero compartilhar aqui com vocês. E muitas outras coisas, como eu falei no último vídeo, eu quero estar trazendo aqui para compartilhar com os irmãos. Vamos começando um ano com muita esperança, sabendo que provações virão, mas nós temos um marechal que vai à nossa frente. Nós temos um general que vai à nossa frente. E ele vai abrindo caminho, ele vai estacionando ou apaziguando as tempestades. Ele vai lutando à nossa frente e nos garantindo grandes vitórias muito maiores do que nós podemos imaginar. É o vídeo que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje. Eu estou muito confiante no meu Senhor. Eu sei que muitas outras provações virão no decorrer deste ano. E muitas vezes nós precisamos de muita consciência de quem nós somos na presença de Deus, para saber como nós vamos prosseguir. Eu acho que esse é um detalhe que é importante falar aqui com os irmãos. Nós precisamos, da agora para frente, de muita consciência de quem nós somos. Eu preciso ter consciência de que eu sou um cristão. Eu preciso ter consciência de que eu sou um pastor. Eu preciso ter consciência de que eu sou um obreiro. Eu preciso ter consciência de que eu sou um filho de Deus. Eu preciso ter consciência de que há um chamado de Deus na minha vida para eu me posicionar em um mundo que está completamente apodrecido pelo pecado. Essa é a realidade. O mundo está apodrecido pelo pecado. Mas a igreja de Deus continua como o luzeiro de Deus sobre a terra, né? Os crentes fiéis, os crentes raiz, como eu disse, eles continuam como os luzeiros. O dia que este povo sair da terra, eu não sei o que será deste lugar. Porque é uma geração, eu não estou criticando, mas eu estou posicionando que há uma geração que já surgiu e que não conhece absolutamente nada do que é de Deus. Há uma geração que surgiu, há uma geração que pula, que vibra, que corre, que canta, que faz muitas coisas, mas que não conhecem absolutamente nada do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. E nós temos a responsabilidade de ensinar para os nossos filhos e os nossos netos quem é esse Deus. Porque após a nossa partida, eles seguirão ensinando aquilo que nós aprendemos e compartilhamos com eles. Eu desejo que esse ano seja um ano assim de muita reflexão e de muita vitória na tua vida. Lembre sempre o quanto nós precisaremos nos esforçar para vencer em 2025. Vários planos eu tenho no meu coração. E vários planos eu tenho certeza que você tem também no teu coração. Mas vamos levar estes planos ao autor da nossa fé. Vamos levar esses planos ao Senhor Jesus e aguardar a sua resposta, porque a resposta dele é melhor que a nossa. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos acompanha. Grandes coisas estão por vir. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.